Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. O capítulo hoje é o 5, Esclarecimentos Oportunos. Pessoalmente já conhecia a comunidade espírita que ora nos servia de refúgio e encantamento. Tivera a oportunidade várias vezes de visitar e mesmo cooperar no seu programa de caridade fraternal através de sua médium dedicada, a irmã Malvina, que era também um instrumento por cujo meio fora erguida com objetivos graves desde o século passado, há mais de 50 anos, uma organização de contínua comunhão espiritual. Trabalhadora fiel do franciscanismo leigo, vinculara-se à tarefa de criar congregações espirituais nos tempos modernos em homenagem ao Angélico Santo de Assis. Reencarnando-se quase sempre na feminilidade, deveria, desta vez, servir a seara de Jesus com testemunhos severos e redentores. No século XIII, não, no século XVIII, desculpa. Fora uma literata francesa brilhante, que muito contribuiu para a conquista dos ideais humanos e apaixonada pela Revolução, consorciada com o Duque X. Ao sair da Catedral de Notre-Dame, após assistir à missa matinal, viu o esposo traído subir ao tablado, onde estava erguida a guilhotina, e de imediato ser decapitado. Pareceu-lhe um tremendo pesadelo e, não suportando o golpe cruel do destino, correu em desespero, sendo acoimada pela turba de miseráveis agressivos. Em fuga alucinada, atirou-se às águas do rio Sena, no alto da ponte Mari. Era o dia 4 de abril de 1792. Após longo sofrimento no mais além, onde não encontrou o seu amado, reencarnou-se com alguns problemas orgânicos e expressiva mediunidade de efeitos físicos que deslumbrava os investigadores e convidados especiais para as reuniões fenomênicas. Eram aqueles os dias da codificação kardeciana, que não lhe mereceu qualquer consideração, inclusive sempre combatendo a reencarnação. A sua foi uma existência relativamente breve, havendo retornado à erraticidade aos 45 anos de idade, vitimada por enfermidade cruel. De volta à pátria espiritual e tendo-se em vista conquistas evangélicas que exornavam o espírito, renasceu em lar humilde, com altas responsabilidades a serviço do bem, através do exercício da mediunidade com Jesus. No além-túmulo, a doutrina espírita fascinou-a e lamentou não haver podido vivenciá-la quando médium portadora de peregrinas faculdades. Interessou-se de tal modo que realizou cursos e terapias magnéticas para a empresa que deveria desenvolver na atualidade sob algumas consequências do autocídio, mediante a saúde oscilante. Por haver pertencido às ordens das Clarissas no século XIII, ainda no período da iluminada existência da fundadora, sob cuja bondade viveu no monastério, foi escolhida para trabalhar na construção de uma nova Úmbria, onde o amor aos infelizes, aos desamparados, às crianças abandonadas fosse a tônica, o objetivo básico da sua existência ao lado, bem se desprende da divulgação do espiritismo. Deveria reencontrar inimigos políticos poderosos do pretérito que crucificariam em difamações as suspeitas perversas, assim como adversários da fé religiosa, que tentariam esmagá-la com aflições de largo porte. De igual maneira, o poverelo da Úmbria dar-lhe-ia assistência pessoal a fim de que lograsse êxito na sua jornada redentora. A sua existência transcorria, pois, sob as bênçãos redentoras dos sofrimentos íntimos e mediante o trabalho intenso da mediunidade, tornando-se exemplo de fé e abnegação. Nos dias em que iniciávamos os novos compromissos, encontramos-la, debilitada e enferma, com doloroso diagnóstico de reumatismo infeccioso que lhe causava dores contínuas e debilitantes. Concomitantemente, tendo-se em vista a psicosfera do planeta era perseguida por espíritos odientos que intentavam obstaculizar-lhe os labores de santificação. Passava horas sob o acúlio de dores acerbas e também padecia a interferência malsã dos adversários do bem. A todos os amigos e participantes da comunidade causava espanto vê-la sofrer e, claro, nem todos os comentários eram edificantes, como sempre ocorre em situações de tal natureza. No entanto, resignado e otimista, mantinha-se fiel ao trabalho, sempre estimulando todos sem queixas e explicando serem dívidas que lhe pesavam na consciência e necessitavam de libertação. Com a nossa estada, havia-se organizado um programa de socorro espiritual para amenizar-lhe os testemunhos e participar da imensa revolução espiritual que se encontrava no clímax. Desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas, adversárias do Cristo, declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada,
E os espíritas, por serem os cristãos modernos, através do Consolador que Jesus prometera e se encontrava na Terra, seriam ferozmente combatidos, ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos afassalados pela depravação para vulgarizá-lo e levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Afirmavam que seria uma guerra sem quartel, sem misericórdia, e todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica e humana de Jesus e dos seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo por ser o oponente à devassidão e à destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Assim sendo, foi assinalada uma reunião na sala mediúnica na qual o irmão Gracindo, a nossa querida irmã, e nosso grupo estaríamos laborando em favor da paz e da implantação do Evangelho nos corações. No momento aprazado, reunimos-nos, o grupo e os convidados sob a direção do administrador da comunidade para a tarefa especial. Havia um grande recolhimento interior quando, após a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a oração de abertura, foi trazido por devotados assistentes espirituais um indigitado ser deformado que tomou a organização mediúnica de nossa Malvina e depois de esbravejar interrogou agressivo: que desejam de mim? Não admito comportamento de tal natureza, mesmo porque os senhores não me interessam. Ela sim. Não a queremos morta, pois que seria uma irrisão, porém, viva e infeliz, esmagada pelas deformidades do corpo e por nós atenazada na mente e na emoção. O mentor sério e grave redarguiu com voz serena: tratamo-lo conforme as circunstâncias em que nos encontramos. Temos acompanhado a sua técnica vingativa e aguardávamos a oportunidade que hoje fruímos para demonstrar-lhe que a sua e a dos seus amigos é somente a força da brutalidade. Enquanto a vergastam, intoxicando-a com os seus fluidos venenosos de que são portadores, a vítima se eleva a Deus e nos ensina resignação e coragem na luta. Não poucas vezes os guias espirituais que lhe conduzem à marcha pedem-lhe licença para que se lhe vinculem, assim liberando outros líderes e servidores da linha de frente do movimento espírita e do bem, porque ela é excelente na captação que o segura, enquanto a obra prossegue sem perturbação. O visitante estrugiu, zombeteira gargalhada, e insistiu. Antes trabalhávamos em favor da sua morte degradante. Era uma quimera, porque ela volveria ao grupo assim que se libertasse da matéria. Nossos superiores concluíram pelo esgotamento das suas forças que a exaure e cansa os seus cooperadores por vê-la sempre enferma. Felizmente, fala-se muito sobre mediunidade, obsessão e seus quejandos, mas sabes pouquíssimo a respeito dos seus mecanismos. O mentor ripostou: você tem razão, esses campos são muito complexos, mesmo para nós desencarnados, portanto, mais complexos para quem se movimenta nas engrenagens do corpo físico. Nada obstante, todos sabemos que, para a ocorrência dessa comunhão entre os dois lados da vida humana, há uma necessidade de sintonia mediante a qual as operações são ou não bem-sucedidas. A nossa irmã experimenta essas vicissitudes e o agravamento da sua enfermidade porque solicita, nas suas orações, servir de vítima, de modo que possa, com esse gesto, libertar outros servidores da evolução humana a desempenharem os seus compromissos. Sabemos, por exemplo, que ante a dificuldade de poderem o irmão e os seus comparsas afligi-la diretamente, porquanto ela se movimenta em faixa superior de pensamento e de moral, que lhe permitem estar isenta às mensagens deletérias que lhe são enviadas. Utilizam-se de pessoas inadvertidas e levianas para criarem embaraços. Esses distúrbios naturais, produzindo-lhe inquietação, diminuem-lhe as resistências vibratórias superiores e permitem que ela capite as aflições e padeça as problemáticas. Tudo isso, porém, não diminui o seu ardor evangélico e o desejo de mais servir, o que lhe proporciona ganhar a simpatia dos espíritos nobres que prosseguem velando pela sua trajetória vinculada ao bem. Ambos conhecemos essa manobra, em que muitos frívolos se permitem ser instrumentos de perturbação para aqueles que necessitam de serenidade para atividades mais complexas e significativas. No entanto, no caso em tela, há um detalhe que nos abre a porta da convivência, é a afetividade. Havendo experimentado a orfandade materna
muito cedo não recebeu o carinho que anela e, em razão do suicídio covarde, experimenta a solidão, embora não faltem aqueles que a desejam por diversos motivos. Astuta, no entanto, a infame tem podido manter-se solteira e suportar o azorrague dos desejos e das frustrações. Recentemente, porém, as leis passaram a trabalhar em nosso favor. O indigitado sorriu misterioso e, não desejando ocular os planos mefíticos de que estava investido, voltou à carga. O amor carnal é uma armadilha, mesmo para os mais hábeis indivíduos. Ela já tivera a ocasião de reconhecer afetos e almas afins com as quais, no passado, manteve ardorosas convivências. Esteve a ponto de cair, mas, inspirada pelo seu pai Francisco, resolveu a solidão pessoal. Agora, porém, esgotada pela doença, reencontra o espírito querido, o Duque de X, e sonha com algo impossível, receber-lhe o amor. Seria uma dádiva de felicidade, mas ele, o gozador, depois de uma juventude de dissipação de sexo servil e mundano, encontra-se casado e muito bem casado. Ela sofre e o cínico que a identifica anima, sem palavras, e depois a despreza, recebendo e dando carícia à outra, provocado por nós e pela sua própria forma de ser. Fez mofa da situação e continuou com refinada ironia. Estimulamo-la com cenas de ânsias, de prazer, arrancando-a dos pensamentos que nos inibem e as atormentamos com o libido que ainda se encontra em plena efervescência. O sexo reprimido é perverso, leva ao desânimo e à falta de objetivo humano, sofrendo a solidão física e emocional que devora a humanidade. Aproveitamos o seu estado emocional atordido e mesclamos nossos fluidos com o seu reumatismo orgânico. Gente, aplicando através de telepatia muito bem direcionada golpes físicos dilacerantes. A nossa questão é até quando a infame resistirá. Aqueles que a acompanham já se perguntam: qual é a doença dela hoje? Todo dia temos um capítulo tragicômico da novela do falso sofrimento. Isso ocorre porque as pessoas somente acreditam em sofrimento quando veem expostas feridas, desgastes fulminantes, variações de temperatura e sinais exteriores. Mas quando se trata de aflição íntima, todos pensam que há exagero e manhas fingimento. Aproveitamos as inspirações descrença, cansaço, animosidade com o que nos comprazemos. E surgiu sonora e zombeteira gargalhada. O nosso dialogador, visivelmente emocionado, tomou-lhe a palavra. Ouvimos com respeito a sua exposição. Esclareceu sem qualquer interrupção enquanto meditávamos nas suas palavras cujos conceitos nos penetravam. Eu próprio estou acometido de compaixão, certamente não apenas por ela, mas pelo amigo insensato que se compraz em gerar padecimento, por certo em razão de algum problema angustiante não resolvido no seu íntimo. E me compadeço da sua infeliz decisão em gerar fortes aflições para o próprio futuro. As dores da nossa Malvina procedem e ela recupera-se bem. Sabe que são efeitos de conduta malsã, mas o amigo, ainda iludido nas incendiárias paixões do corpo físico e nos pesadelos da vingança, semeia cataclismos para o futuro do qual ninguém se exime. Vou parar por aqui, turma. Vejam bem. Aqui, nos esclarecimentos oportunos, eles estão falando que vão de encontro com a Malvina, né, que vai ser uma irmã que vai ajudar nesse trabalho com o socorro, né, das pessoas aqui na Terra em relação ao Covid, a situação que a gente estava vivendo, mas que ela já teve outras encarnações, ela teve problemas nas outras encarnações, inclusive uma delas, quando era casada com o Conde, né, e ele foi levado até a decapitação, né, ela ficou piradinha e saiu correndo para não ser pega também e acabou se matando no rio pelo fato do suicídio. Ela não acordou no plano espiritual bem, né? Teve que passar outras encarnações pagando por esse ato impensado de desespero, né? E o amor que ela sentia pelo Conde acabou aparecendo aqui, que numa outra encarnação o Conde estava casado, bem casado, e ela doente, né, ainda sentindo aquela paixão contida pela pessoa do Conde, mas que esses zombeteiros, esses inimigos invisíveis, né, de outras vidas que acompanharam ela, estavam perseguindo ela, perturbando ela, de forma que as doenças físicas dela se somatizaram, ficaram piores, né,
E nesse encontro aqui com a equipe espiritual, os mentores procuram, né, passar para esse espírito que está correndo atrás dela, prejudicando ela ainda, que tudo não passa de uma grande ilusão, ele querer desejar o mal para ela, porque na verdade o mal está indo para ele mesmo, né? Ele está se comprometendo também para outras encarnações vir numa situação muito pior do que a dela. E aí ele cita aqui que em 2004, né, que foi um momento aí que o nosso planeta e alguns países, né, ficaram à mercê das entidades desencarnadas que sopraram no ouvido dos governantes e de grande massa popular aí, que Jesus era um cara que não merecia crédito. Olha só, né, como que eles são terríveis, como eles agem, né, no nosso inconsciente, a chegar no consciente, né, sem a gente perceber. Né? Vai sendo jogado isso na mídia, vai sendo jogado isso de boca em boca, nas escolas, principalmente, né, no campo da educação. Por que rezar o Pai Nosso na hora de começar uma aula, né? E quem não reza? Então começam a jogar perguntas, questionamentos, que as pessoas se tornam, em vez de mais fortes diante da sua crença, eles jogam a dúvida, semeiam a dúvida, né? Então eu passei por isso nesse processo da educação, quando chegou na década de 2000, em 1995 houve a decadência mesmo, foi um marco que a gente vê o antes e o depois da educação, foi em 1995. E até então existia hino nacional nas escolas, uma vez por semana, se tinha a comemoração do Dia da Pátria e toda aquela coisa de civismo, né? E tinha as orações para iniciar as aulas, não importava se o aluno tinha 5 aulas com um professor diferente num dia, as 5 aulas o professor iniciava com o Pai Nosso, né? Fazia sua prece, o professor foi decaindo nisso aí. Porque tem aluno que não é religioso e tal. Aí você começa a questionar, nem todo mundo acredita em Jesus, então é falta de respeito se você ficar impondo Jesus na vida do outro. E essas coisas foram passando pela área da educação. Aí a área da segurança acaba ficando insegura nesse sentido, porque acaba vendo só o lado material, né? Bandido tem mais que morrer mesmo, né? E aí o bandido olha para a polícia, tem mais que matar mesmo. Até hoje, eu peguei um Uber e um menino falando assim, eu tenho um primo que faz parte da... Eu achei que era papo dele, mas de qualquer forma ele contou essa história, né? Ele falou que o primo dele era da Força Tática e o policial na Força Tática tem sangue no olho. O negócio dele é matar bandido, que ele não pode ver bandido que ele mata. Eu achei que ele estava contando história, mas pode acontecer de um policial ser assim totalmente, né? Fora daquilo que a gente acredita que seja um homem ligado a Deus, ligado à espiritualidade, né? Pode acontecer, né? Mas eu achei que a história dele estava um pouco mal contada. Aí falou que o primo tem vontade de entrar na rota. Eu falei, vai ficar só na vontade. Se ele tem esse pensamento aí, só fica na vontade, né? Não entra. E antigamente, não. As pessoas falavam isso e o pessoal batia palma. Não, tem mais é que acontecer mesmo. Tem, né? Vamos pegar o Judas, aí vamos continuar jogando ele lá e dando pau no Judas. E vocês veem que, graças a Deus, essa cultura da malhação do Judas já está indo por água abaixo. Agora, tem outras que também estão indo por água abaixo e que não deveriam. Né? Apesar de ser dogmas, apesar de ser cultuação, né? Jesus diz que a gente não pode ter ídolo, mas ele é o nosso ídolo. Não tem como deixar Jesus de lado, gente. Ele é a nossa luz, é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que a gente chega até Deus, né? Que a gente consegue se espiritualizar, se tornar uns espíritos mais puros, melhores, mais evoluídos. E eu lembro que teve um carnaval nessa década aí, né? E outros que foram seguintes e que foram seguindo essa linha de raciocínio aí. Teve uma que Jesus era arrastado pelo demônio na rua lá, na hora que eles foram fazer a exposição da escola de samba. E depois essa mesma escola de samba sofreu as consequências que veio, não demorou muito não, ela sofreu muito com isso e a cidade de São Paulo inteira sofreu as consequências de bater palma para um troço daquele nível. Pessoas que iam para a rua, que dizem que não têm uma sexualidade definida,
que eu acho absurdo. Ou você é homem ou você é mulher, ou você tem espermatozoide ou você tem óvulo, não tem outra coisa. A ciência não inventou outra coisa, nem a própria ciência inventou clonagem e não inventou sexos, né, diferentes dentro do próprio corpo. A não ser que venha com essa deformidade, onde a pessoa é feita todo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, científico, para determinar o que ela tem ali dentro, se é óvulo, espermatozoide, se é útero, né? Para definir a sexualidade daquela criatura que veio com um problema de comorbidade física, né? Mas aí vem uns seres aí que dizem, né, que não sabem o que eles são, se eles são homens, são mulher, ora é homem, ora é mulher, ora gosta de homem, ora gosta de mulher. Aí os caras foram no meio da rua, fizeram lá um movimento na rua, e nesse movimento, nesse protesto na rua, que viva as diferenças, que se a gente falar, ou se a gente olhar torto para uma turma dessa aí, é preconceito, a gente vai ser julgado, condenado, porque a gente acha aberrante algumas situações que eles fazem. E no meio desse protesto aí tinha um cara lá, que eu não sei se era homem, se era mulher, eu acredito que era homem, e pegou um crucifixo e enfiou no ânus, no meio da rua, né? Professora, teve uma professora que ficou muito famosa na época, saiu até em revista pornográfica, né? Porque aí o pessoal gosta, né? Sai lá na mídia um troço desse aí, tira foto até não querer mais, aparece nos programas de televisão que adoram falar porcaria, para não ter que falar outra palavra. E aí, do gesto dessa professora lá na rua, lá, ela sentou lá na rua lá e fez xixi no meio da rua. Uma professora, ao nível da professora, né? E aí ela foi até convidada para ir aí para uma revista de pornografia, tal, de sair pelada. Então, assim, nessa década de 2004, né? Claro, aqui tá 2004, mas foram assim até 2020 aí, uma tragédia atrás da outra, moral, né? Até vir o Covid-19. Quando chegou o Covid em 2019, a casa caiu. Aí a conta chegou para pagar, né? Ai, Senhor, o que vai ser da gente? Por que o Senhor fez isso? Nossa, que Deus malvado, né? Não tá vendo a gente. Nossa, que Deus injusto. Aí a conta vai para cima de Deus? Não, o homem foi ao inferno na sua moral, né? E aqui nesse trecho mostra que as pessoas que a gente cria inimizade, né, eles vêm em outras encarnações, eles vão continuar ali atarentando a gente. Poxa, mas Deus não pode tirar essas pessoas do nosso caminho? Pode. Ele poderia, com uma varinha mágica lá, falar, eu sou Deus e vou tirar. Mas e aí, e a nossa parte? Como é que fica? Né? Deus deu o livre-arbítrio, que é para você usar a sua parte. Então, ela errou no ato suicida, ela errou nas encarnações que ela passou e discriminou a reencarnação, ela não acreditava na reencarnação. Então, para ela, era necessário esses irmãos mais vingativos para ela entender que os inimigos dela não era ali, não era aquela doença física que ela tinha, né? Era ir além, era doença espiritual, eram inimigos espirituais, ou seja, a reencarnação existe, foi mostrando para ela que ela tinha que aprender essa lição, né? Então, nós só aprendemos através de dois fatores, ou o amor ou a dor, não tem outro meio, né? Então, Deus vai ensinando você ali para você seguir, né, Jesus, para você seguir o cristianismo, para você seguir a lei da moral, né? Você sabe que tem a lei do retorno, então faça ao outro o que gostaria que fizesse com você, né? Mas você abusa de todas as habilidades que Deus te dá. Você come pra caramba, você dorme demais, você é preguiçoso, você vai pro seu serviço e reclama do patrão, você reclama da esposa, você reclama do seu esposo, do seu companheiro, do seu namorado, você reclama do seu filho, você reclama do seu pai, pô, só reclama. Você quer o quê? Que o teu perispírito ganhe o quê com isso? É dor, sofrimento. E junto com essa energia toda de reclamação, de falta de ânimo para servir, vem os ferrugens, né? Junto com todo esse problema de saúde física, vai vir os ferrugens aí, que são as companhias espirituais que vão se assemelhando a você, vão pegando o seu ponto fraco e vão não perturbar. Os que são mais atrasados, a alegria deles é perturbar, é ver o outro cair. Você vê que tem o depoimento do espírito que está falando aqui, eu não quero que ela morra. Ela morrer para quê? Para ela ficar aqui do nosso lado? Não, eu quero que ela sofra na carne. Então, a felicidade de um espírito mais ignorante
É ver a infelicidade do seu algoz, daquele cara que ele pegou para ser inimigo dele, né? Mas aí vem o esclarecimento do mentor e fala, olha, cuidado, né? Você está desejando mal, mas esse mal está voltando todinho para você. É você que vai pagar. Vai chegar a hora de você ter que pagar essa conta aí. Como nós tivemos que pagar a conta de muitos erros dos outros, mas que nós estávamos envolvidos, porque Jesus dizia: não basta você não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Né? Então, se você for omisso, pô, você vê lá o cara, né, fantasiar um cara de Jesus, o outro do diabo, e o diabo sai arrastando Jesus e tá tudo certo. Todo mundo aplaudiu aquilo ali. Ah, é carnaval, é fantasia. Não, gente. Não é só um carnaval, não é só uma fantasia. Aquilo ali é a materialização da crença do infeliz que fez aquilo. E as pessoas que aplaudiram, que não se indignaram diante daquilo, são pessoas que comprazem com o mal. E nós mostramos as nossas caras a partir de 2000, do ano 2000 para cá, todo mundo foi se mostrando quem é e que lado que você tá. Se você não tá do lado do bem, só, não, eu não gosto de me meter, eu não gosto de encrenca, eu gosto de ser paz e amor. Não é que você tem que ser, né, ignorante, violento, mas você tem que se posicionar. Tem coisas que não dá para aceitar, né? Ou é homem ou é mulher e acabou. Esse negócio de todes, que todes o caramba, gente, pelo amor de Deus. Já pensou, tua filha tá dentro do banheiro, entra um marmanjo lá para usar o banheiro. Ah, porque ele se acha mulher. Pô, vamos respeitar as religiões, o ponto de vista de cada religião, ou do não religioso? Vamos respeitar todos. Inclusive de lá para cá. Não é só daqui para lá, não é só a gente que tem que. Ah, o cara se acha mulher, não. O cara se acha no direito de não acreditar em nada. O cara não quer fazer o bem. Então, a gente, enquanto cristão, a gente só vai aceitando, só respeitando. E da parte de lá para cá, não tem respeito, não? Aí acontece essas coisas como aconteceu com o Covid. Tadinho de todo mundo, né? Tadinho de todo mundo, porque ninguém agiu. Tá todo mundo esperando a glória e a boa vontade de Deus. Não é assim, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Então aqui está mostrando que à medida que você acredita, você tem que agir, né? E se você não acredita, você paga pelo não acreditar. Não é só fazer o errado, é deixar de fazer o certo também, né? A mensagem é bem clara nesse sentido. E amanhã a gente continua para poder ver aí o que mais eles têm para esclarecer para nós, né? Diante da tarefa que os aguarda, que é vir aqui socorrer esse pessoal tão cabeça dura, porque nós somos cabeça dura. A gente está penando por ser cabeça dura. Não tem outra explicação. Tá aí, hoje em dia tem internet, você liga o YouTube, tem mensagem de tudo que é jeito, você consegue conhecimento sem sair de casa. Não tem o porquê da gente errar tanto. É o fato de ser São Tomé, né? A gente quer ver para crer. Aí tá aí, o Covid veio. Agora, será que todo mundo acreditou no que aconteceu? Será que viram que não é só uma coisa material, mas sim no campo espiritual, uma guerra espiritual muito grande? E que o mal está por trás disso? E é para atingir o bem de todas as formas, em todos os setores, de todas as maneiras? A questão deles não é matar. A questão deles não é essa, não. É judiar. É fazer o sofrimento aparecer. É isso que eles querem, sofrimento. Quando você tem um filho, que você vê que o cara chega em casa e fala: mãe, a partir de hoje eu vou vestir saia. Imagina como é o baque dessa mãe. Ah, não, ela aceitou de boa. Não aceitou de boa, não. Ela aceitou porque é filho. Ela não vai expulsar. Mas não foi de boa. Eu duvido. Ah, minha filha tá saindo com outra menina lá. Não, eu duvido. Tem casos, gente, de encarnação que o espírito vem, né, como um corpo de mulher, mas o espírito ainda está ligado na última encarnação que ele era um homem. Aí é difícil, a cabeça dele entra em pânico, mas ele age como mulher. E aí a questão do que ele quer ser resolvido sexualmente é no quarto dele com a porta fechada, mas ele vive como mulher normal. Esses caras eu bato palma. Não interessa o que acontece numa cama entre um casal, isso não interessa a ninguém. Mas o modo de vida, o modo de se comportar e algumas coisas que eles querem empurrar a garganta dentro da gente, aí eu não concordo não. Né? Aí a gente tem que ver bem os cristãos aí, né? Todas as religiões que a pessoa se diz cristão e se erguer. Fala, opa, peraí,
né? Quanto mais campo a gente dá, mais as trevas estão agindo. Depois não reclamem.